Falando agora de uma empresa que tem melhorado bastante, e eu tenho gostado do que eu tenho lido nos últimos releases, que é a Vibra Energia. Para quem não sabe, é a ex-Petrobras distribuidora, que a Petrobras vendeu a participação, né? Então a Petrobras não tem mais nenhuma participação na empresa. Ela finalizou aí em 2021 toda a venda aí da participação dela, então já não tem mais o governo metido nessa empresa. E aí, na minha opinião, sem o governo já com certeza dá para dar uma melhorada aí e analisar de outra forma. Não tem um controlador mais, então antigamente era Petrobras e agora não tem mais. A maior parte aqui, ó, esses fundos de investimento aqui com algumas participações relevantes. Glassdoor está com uma nota boa. Empresa de quase 30 bilhões de valor de mercado. Remuneração dos administradores subiu bastante em 2021, mas também porque o lucro e a receita dispararam, né? Então, em relação à receita, ficou bem tranquilo, né? E em lucro também, assim, 2%, ainda considero tranquilo. Ativos mobilizados, base de distribuição, né? Uma parte delas, distribuição de combustíveis, é o carro-chefe da empresa. Alguns ativos intangíveis, algumas licenças e tal, o Braxo, são os BR Mania, que é aquelas lojas que ficam dentro dos postos, né? Participações de algumas sociedades aqui e tal, nada demais. E como é que ela ganha dinheiro, principalmente aí com a rede de postos, né? Então, ela não vai mudar os postos BR de nome, ela vai manter aí, pelo que eu entendi, porque por já ter esse nome, né, os postos BR, mas a empresa ela mudou de nome só para pelo menos o CNPJ lá tá um nome diferente para tirar a Petrobras do jogo. Mas deve continuar aí, né, com os postos Petrobras, BR, né? Não sei como é que vai ficar isso, mas aparentemente não deve mudar por causa da força da marca, né? A galera já conhece. B2B, que é no caso aqui, vamos ver. Acho que eu tinha separado aqui, ó. B2B inclui a distribuição de combustíveis e lubrificantes. Para quem não sabe aqui, quem é assinante fundamentei, já tem esse documento aqui atualizado com os dados aí para poder você ter uma noção de como a empresa ganha dinheiro, né? E aí vem explicando cada uma dessas. Esse link aqui já vem mostrando o documento oficial que a empresa divulga, explicando aí como ela ganha dinheiro. Então, a rede post, conforme eu falei lá, inclui a BR Mania também e a venda de combustíveis. O B2B, que inclui a distribuição de combustíveis e lubrificantes para clientes corporativos e entidades governamentais. E, além disso, também tem a mercado de aviação, que engloba aí a distribuição de combustíveis para companhias aéreas, beleza? Então, é uma empresa bem diversificada, mas a maior parte da receita ainda vem dos postos. Né? A dívida, 60% aí, dois terços aí de curto e longo prazo, de médio e longo prazo, menor parte curto prazo. Está com dividend yield bom aí nos últimos anos, né? E o que eu tenho gostado de ler é o seguinte aqui, eu vou falar para vocês, né? Que o ano de 2021 é para ser comemorado, foi o nosso primeiro ano completo após a privatização e o mais eficiente da companhia em sua criação há 50 anos. Então, só tirar o governo que foi foi o melhor ano de eficiência operacional da empresa. Né? Obviamente foi ajudado aí pelas questões do petróleo, commodities e afins, mas não vamos tirar aqui o mérito da privatização. Cresceu em market share, né? Alcançou a marca de 28%, então dentre as empresas de postos combustíveis é a que tem maior market share, os postos Petrobras aí. E ampliou a rede com mais de 179 postos. Em face desses resultados, o ano completo foi o segundo ano consecutivo a consolidar a Vibra como uma empresa líder do setor, tanto em termos de margem unitária quanto em termos de participação de mercado. Em fevereiro, lançou a nova geração de gasolinas grid e pódio, né, uma nova tecnologia de ativação. Então, ela vai investindo aí também em evoluir, né, as gasolinas que ela tem. Ela é a patrocinadora oficial aí da Stock Car, né, então usam aí os combustíveis dela. Isso é interessante. Aliado a esse movimento, também vamos disponibilizar a plataforma de soluções de energia para a transição energética com a entrada de novas fontes limpas e renováveis. Então, isso aqui que me chamou a atenção nesse balanço do quarto trimestre, que a empresa não está parada em relação a essa questão dos carros elétricos. Ela vem investindo aí, ó. Nesse sentido, fez parceria de joint ventures e aquisições com a compra da Targus, fornecimento de energia elétrica renovável, joint venture com a Sucar, disponibilizar uma plataforma aberta e aumentar a competitividade de etanol, também energia renovável, parcerias com a ZEG Biogás para o biometano, com a BBF, para a construção da primeira biorefinaria de diesel verde do país. E mais recentemente, em janeiro, com a EasyVolt para o avanço do mercado de eletromobilidade. Então, para avançar nesse sentido, a companhia pretende investir entre 140 e 160 milhões em diferentes domínios de inovação nos próximos 5 anos. Então, ela não está parada, né? A gente sabe que a tendência futura aí são os carros elétricos e ainda está no limbo aí essa questão dos pós-combustíveis, como é que eles vão ficar, se vai ter poste de recarga, se não vai ter, como é que vai ser isso? Né? Na minha opinião, é muito difícil a gente não verificar, a não ser que as baterias durem 10 mil quilômetros, que eu acho muito difícil, que tem uma limitação meio que física aí, né? A autonomia dos carros elétricos está mais ou menos igual à autonomia dos carros a combustível, né? Em termos de
de quilometragem. Então, na minha visão, ainda vão ser necessários no futuro os postos de combustível. E aí, no caso, seriam os postos elétricos, né? Para poder recarregar o seu carro enquanto você para numa estrada, estiver viajando, ou caminhões também, que sejam, poder parar para abastecer quando fizerem longas distâncias, né? Então, eu acho que os postos de combustível não vão acabar e as empresas desse setor vão se adaptar, né? Principalmente os maiores aí tendem a se adaptar. E o que ela vem demonstrando nesse release aí do quarto trimestre é que ela vai se adaptar, né? Então, tá por dentro aí das mudanças. Se vai ou não, só o futuro dirá, mas que ela está aí, não está parada, isso eu achei muito interessante. E a receita líquida de vendas aumentou 59%, passando de 81 bilhões para 130 bilhões. Esse crescimento é explicado principalmente pelo aumento de 52% nos preços médios de comercialização. Então, se você fica reclamando aí do aumento da gasolina, saiba que você pode ser sócio de um posto de combustível que está aí aumentando a receita dela por causa do aumento do preço de combustível, né? Isso não necessariamente quer dizer que ela vai aumentar o lucro, porque a margem pode diminuir por causa do aumento, ela pode não repassar tanto o preço em relação aos custos dela, mas não deixa de ser aí um acompanhamento de inflação, né? Você vê que a gasolina subiu e aí a receita também aumentou. Essa é uma das vantagens de você investir em ações, né? Porque as empresas que estão no nosso dia a dia acabam ajustando os preços, gasolina, mercado, e esses setores que estão no nosso dia a dia, farmácia e afins, ao preço real aí, né? Aluguéis, ao preço do que está sendo negociado no dia a dia mesmo na prática. Então, essa é uma das vantagens aí, né? Ressalto que apesar da recuperação em comparação a 2020, o segmento de aviação continua sendo mais afetado em razão da Covid. Então, mesmo assim, ainda continua sendo afetado e agora em 2022 deve se recuperar com a volta aí ao normal das viagens. O EBITDA ajustado cresceu 31%, então desconsiderando aí lá teve um não recorrente aí aqui, ó, em 2020, quarto trimestre de 2020, teve uma contribuição positiva da remensuração do passivo decorrente das mudanças do plano de saúde no valor de 2,1 bilhões. Né? Então isso impactou o lucro do trimestre anterior e o lucro do ano anterior também. Então, se a gente olha aqui no fundamentei, deu 4 bilhões, 3,9 bilhões em 2020 e 2,5 em 2 bilhões e meio em 2021, mas teve 2,1 bilhões lá de efeito aqui, então se a gente desconsiderar isso do lucro aqui, 3,9 menos 2,1 daria 1,8 aqui, no caso, um lucro de 2020, né? 1,8, sem esse não recorrente. E aqui no caso e teria até aumentado no caso em relação ao ano passado. Né? Então é isso, cara. Eu vejo uma empresa que está muito boa, ela fez a IPO há pouco tempo, lá em 2017, não tem muitos dados aí para a gente analisar, o lucro não saiu tanto do lugar no período. Mas, cara, vem, assim, em termos do que eu venho lendo e que a empresa tende a crescer no futuro, eu acho bem interessante, né? Não é aquele setor que, nossa, que maravilha, é um setor de margem baixa, para quem for investir tem que aceitar, porque briga por preço, né? Tem 1 milhão de postos de combustíveis aí, a galera vai brigando por preço porque não tem diferencial nenhum. Você, pode dizer que a sua gasolina melhora e tal, mas no final o que importa para o consumidor mesmo, para a maioria dos brasileiros, é o preço. Então, acaba sendo uma briga por preço que se você cobrar muito caro na sua gasolina, o cara vai lá, pega o carro, anda 100 metros e para no outro posto ali e não abastece no seu. A geração de caixa vem se mantendo, né? Isso que é interessante, né? Porque assim, a receita está crescendo e a geração de caixa está se mantendo. Não sei se eu achei isso tão interessante, na verdade. Assim, que eu achei curioso. Né? Capex vem segurando também e tal, mas vem gerando caixa, distribuindo dividendo. A geração de valor está aí, né? Está ativa, mas eu tenho gostado do que eu tenho lido. Eu considero hoje uma empresa boa. Antigamente era regular, porque tinha Petrobras e tal, o governo, não sei o quê. Mas eu acho assim, pelos próximos balanços devem vir melhores do que esse, né? Então, na minha opinião, né? Então, hoje eu vejo como uma empresa boa. Tenho gostado do que a gestão vem falando e vem fazendo. E vamos acompanhando aí nos próximos trimestres.